Boa tarde. Eu queria retomar alguns tópicos da última aula de filosofia da religião, antes de passar ao próximo tópico, que são as conferências 4, 5, 6 e 7 do William James. E então essa primeira videoaula dessa semana vai tratar de tópicos que já foram discutidos, tá, na semana passada, na aula síncrona de terça-feira. Eu queria começar com uma questão que foi feita pelo Daniel sobre os dados que eu apresentei no início do semestre. Então, eu havia apresentado uma pesquisa Datafolha no início do semestre com a respeito das crenças religiosas dos brasileiros. E existe uma pesquisa mais recente que eu gostaria de mencionar hoje. Aquela que eu mencionei, se não me engano, é de 2009, mas foi feita uma outra parecida em 2019 com perguntas semelhantes. E os números são um pouco diferentes, mas no que nos diz respeito aqui, ela se mantém. Então, a principal mudança que aconteceu da pesquisa de 2009 para de 2019 é que houve um crescimento significativo do número de evangélicos e uma diminuição do número de católicos. E essa é uma tendência que vem acontecendo já nos últimos 20, 30 anos. E, enfim, é algo aí que é um fenômeno de mudança religiosa, do perfil religioso dos brasileiros, assim, de larga escala, e que está em curso agora. E se estima que é provável que daqui a uma ou duas décadas o número de evangélicos se iguale ao número de católicos no Brasil, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não tem... Esse é um processo que está em curso atualmente. Mas eu tinha destacado, o que eu tinha destacado naquela ocasião era o número de ateus e o número de pessoas sem religião. Naquela pesquisa, o número de pessoas que diziam não ter religião era 14. Nessa pesquisa, as pessoas que não se identificaram com nenhuma religião foi de 10%. E o número de ateus se manteve percentualmente igual aqui, em 1%. Então, mas o Daniel fez uma pergunta muito pertinente, que era a de que ele disse o seguinte: olha, não basta a gente considerar o que as pessoas dizem, né, quando perguntadas. A gente tem que saber, o mais importante é saber se essas pessoas que se dizem católicas ou evangélicas ou espíritas ou umbandistas ou o que for, se elas de fato praticam as suas respectivas religiões, porque tem pessoas que nós sabemos se dizem, por exemplo, católicas e nunca vão à missa. Aquilo é meramente uma denominação social, né? Sem nenhuma repercussão assim, significativa na conduta da vida da pessoa ou nas crenças dessa pessoa. Então, essa é uma pergunta muito assim, importante. Então, eu fui atrás dos dados, das pesquisas a respeito disso, e o que eu descobri foi o seguinte: houve uma pesquisa, a pesquisa mais recente que eu descobri sobre isso é de 2007, também no Instituto Datafolha, e ela mostra que a população brasileira é extremamente religiosa, não apenas do ponto de vista nominal, mas do ponto de vista assim também das práticas. Então esses aqui foram os resultados dessa pesquisa, tá? Essa pergunta, enfim, é uma pesquisa bem extensa, eu deixei o link na página da disciplina, se vocês quiserem ver lá todas as questões que foram feitas, são mais de 50 questões. E uma das questões que foi feita é a seguinte: você costuma ir à igreja, ou a cultos, ou a serviços religiosos? E o que a pesquisa essa mostra é que 90% das pessoas costumam ir. Então, isso significa que não se trata apenas de uma declaração nominal, né, de pertencimento a uma igreja. 90% das pessoas de fato vão à igreja, ou a cultos, ou algum tipo de serviço religioso. 26% desses 90%, né, do total, 26% vão uma vez por semana, mais de uma vez por semana, 30% vai uma vez por semana,
9% diz que vai uma vez a cada 15 dias, 14% uma vez por mês, e 5%, aí os restantes são números mais baixos, mas de qualquer maneira a gente tem aqui um percentual bastante alto de pessoas que vão a serviços religiosos, a igreja, a cultos, regularmente. Então, isso é um dado assim importante, né? Talvez, claro que se a gente fosse fazer essa pesquisa em outros países, os números seriam diferentes, mas o fato é que a população brasileira ainda é uma das mais religiosas do mundo, né? Ao lado talvez dos Estados Unidos. Bom, outros países latino-americanos também são muito religiosos, países africanos também. Talvez os números sejam diferentes na, na Europa, né? Ou talvez em alguns países da Ásia. Eu não sei, a gente teria que ver os dados. Mas os números para o Brasil são esses. Um outro indicador do compromisso que uma pessoa tem com a sua religião é o fato dela contribuir ou não financeiramente para essas instituições, né? Isso mostra que ela está engajada, que ela não apenas diz assim nominalmente que é católica e que é evangélica, mas de fato tem um compromisso suficientemente grande a ponto de fazer doações financeiras para essas instituições. E o que a pesquisa mostra aqui é que 77%, portanto um número bem alto da população brasileira, contribui regularmente com as instituições religiosas. Então, né, embora exista, assim, a gente tem aquela figura clássica no Brasil que é a do católico não praticante, o que essa pesquisa mostra é que o número dos católicos praticantes não praticantes, né, é pequeno no Brasil, comparado com o dos praticantes, e mesmo vale para as outras religiões. Outro indicador assim da religiosidade das pessoas é se elas costumam rezar ou fazer orações. E aqui a gente tem um número de 94%. 94% das pessoas rezam ou fazem orações, 70% diariamente, então é um número altíssimo. Então, 70% da população brasileira reza ou faz orações diariamente. Então, de novo, isso aqui confirma, né? Aqueles dados da pesquisa inicial, que não se tratam apenas de uma declaração nominal de pertencimento a uma denominação religiosa. E tem uma pergunta que eu achei curiosa aqui, nessa pesquisa, que, bom, daquele 1% de ateus, que pessoas que se declararam ateus, para essas pessoas foi perguntado o seguinte: apesar de ser ateu, você acredita em algum tipo de força superior ou não acredita em nada desse tipo? E o curioso é que metade, aproximadamente 46% dos ateus acreditam em algum tipo de força superior ou alguma coisa desse tipo. E não acredita são 51%. Então, na verdade, aquele número de ateus, aquele percentual de ateus revelado por essa pesquisa, que é de 1%, e também o mesmo da pesquisa anterior, 1%, na verdade esse 1% mesmo é enganoso, porque efetivamente as pessoas que efetivamente são ateus e não acreditam, portanto, em nenhum tipo de força superior ou algo desse tipo, é de 0,5% apenas, né? Então, isso torna assim mais mais ainda contrastante a realidade da cultura religiosa no Brasil com a realidade da cultura religiosa nas universidades. Porque, né, como eu falei, nas universidades a gente tem a situação inversa. Então, aqui a gente tem, eu mencionei na primeira aula do semestre uma pesquisa que foi publicada, se eu não me engano, em 2014, por Bourget e Chalmers, com professores de filosofia de departamentos, professores e pesquisadores de filosofia em países de língua inglesa. Tá? Então, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, na Austrália, em alguns outros países. Claro, ela é uma pesquisa de adesão espontânea, então metodologicamente ela não é muito confiável. Mas
ela não é uma pesquisa sobre religiosidade especificamente, é uma pesquisa sobre, em geral, o que os filósofos acreditam. Na maior parte das questões são questões assim de filosofia, de metafísica, de epistemologia, de ética, que tipo de posição as pessoas têm em metafísica, em filosofia da ciência, em filosofia da arte, e assim por diante. E uma dessas questões é sobre a filosofia da religião, sobre teísmo, né? E essa pesquisa de que foi feita em 2020, publicada agora em 2021, ela confirma, mais ou menos, os números são parecidos, né? Com aquela anterior, são ou inclinam-se ao teísmo, acreditam em Deus, portanto, apenas 18%, 18,9%, quase 19% arredondando, e são ou inclinam-se ao ateísmo 66,9%, portanto quase 67%. Então a gente tem aqui um percentual altíssimo de ateus ou pessoas que se inclinam ao ateísmo entre os professores e pesquisadores, quer dizer, pessoas que têm doutorado já de filosofia, são pesquisadores ou professores de filosofia em departamentos de países de língua inglesa. Então isso é um dado sugestivo, né? Mas será que é assim no Brasil? Né? Bom, a gente não tem pesquisas sobre religiosidade dos professores ou estudantes de filosofia no Brasil, porque eu não conheço nenhuma pesquisa que foi feita no Brasil sobre isso. Mas a gente tem algumas que foram feitas com estudantes de ciências sociais. Então vamos ver, essa aqui é uma pesquisa, os links para essas publicações, as publicações onde estão relatadas, as pesquisas estão todas na página da disciplina. Aqui a gente tem uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal de Uberlândia em 2017, a pesquisa foi publicada em 2018, e com estudantes de ciências sociais e psicologia. Então aqui a gente tem, na coluna azul, a gente tem os dados para os jovens de 18 a 24 anos no Brasil todo. Na coluna laranja, a gente tem os estudantes de ciências sociais e nas colunas amarelas, os estudantes de psicologia. Então, vocês vejam aqui, a gente tem na população brasileira em geral, a gente tem 60% de católicos, aqui ela está usando os dados da pesquisa anterior e do IBGE, anteriores a essa última que foi feita, né, que eu mencionei agora, que deu 50% de católicos no Datafolha. Essa aqui está usando os dados anteriores ainda, mas não importa. Aqui a gente tem 60% de católicos, comparativamente a 10% de estudantes de ciências sociais que são católicos, e 20 e poucos por cento de estudantes de psicologia que são católicos. Então, de novo, aqui a gente tem um descompasso muito grande, né, entre o número de católicos dentro e fora da universidade. Entre os evangélicos, mesma coisa, na população em geral a gente tem 20% de jovens evangélicos, jovens de 18 a 24 anos no Brasil que são evangélicos, e nos cursos de ciências sociais da Federal da Uberlândia, menos de 10%. Espíritas na população em geral a gente tem aproximadamente 3%. E aqui é curioso, porque tem mais espíritas dentro da universidade do que fora, do que na média da população, né? Nos cursos de ciências sociais e psicologia, ao menos. A mesma coisa com relação a praticantes da Umbanda e Candomblé, a população de estudantes que se identifica com essas práticas religiosas é maior entre os estudantes do que fora, na população em geral. E no que diz respeito às pessoas sem religião, aqui a gente tem uma diferença muito grande de novo. Pessoas sem religião na população em geral, 10%. E no Departamento de Ciências Sociais da Federal da Uberlândia, mais de 60%. E no de Psicologia, 47% mais ou menos. Então, de novo, a gente tem um descompasso grande entre o que acontece dentro da universidade e fora da universidade, no que diz respeito às crenças e às práticas religiosas.
A gente tem uma outra pesquisa um pouco mais antiga, que foi feita em 2000 no ano 2000 e publicada em 2001. Também está na página da disciplina essa pesquisa. E ela foi feita aqui na URGS e outros lugares. Feita na URGS, na Unicinos, Federal de Minas Gerais, na PUC do Rio Grande do Sul, Federal de Juiz de Fora e Federal do Rio de Janeiro, com estudantes de Ciências Sociais apenas. Aqui na primeira linha a gente tem o curso diurno da URGS, de Ciências Sociais, e na segunda o curso noturno, tá? Por isso que a URGS aparece duas vezes. E aqui a gente vê as pessoas que se dizem religiosas no curso diurno da URGS de Ciências Sociais não chega a 30%. O curso noturno tem um percentual maior de pessoas religiosas, mas aí os autores da pesquisa explicam que o perfil dos estudantes noturnos é diferente. São geralmente pessoas que trabalham, são pessoas mais velhas, não são tão jovens, e, portanto, o perfil sociodemográfico delas é mais próximo da população em geral do que o dos estudantes do curso diurno de Ciências Sociais. Mesma coisa com relação ao curso de Ciências Sociais da Unicinos. Tem um número relativamente alto aqui de pessoas religiosas, mas esse curso das Ciências Sociais da Unicinos são de pessoas de um perfil sociodemográfico mais próximo da população em geral. São pessoas que estudam de noite, trabalham e, em geral, pertencem às classes C e D. Mas a gente pode ver aqui as médias. Mesmo considerando as médias, a gente tem de novo essa discrepância grande quando comparado com a população em geral. A gente tem aqui 10% de ateus na média, 15% de agnósticos e 26% de pessoas sem religião. Então, se a gente somar isso daqui, vai dar um número bastante, mais de 50%, né? Que é muito diferente do que a gente tem na população em geral. Sobre se as pessoas... Agora tem uma outra questão que foi feita, se essas pessoas têm religião apenas, sim ou não. E, em média, o resultado dessa pesquisa foi aproximadamente meio a meio. 50% das pessoas dizem que têm religião e 50%, 52% dizem sim e 48% dizem não. Mas o curioso é que, quando perguntadas se elas acreditam em Deus, em média, 68,8% dizem que acreditam em Deus. Então, muitas pessoas aqui que estão dizendo que não têm religião, acreditam em Deus, né? Então, senão a gente não teria esses números não bateriam aqui. É a mesma coisa com outras crenças lá. Se vocês quiserem, fizeram perguntas assim, bastante específicas sobre as crenças das pessoas, vocês podem conferir lá. Então, a gente tem que essas pesquisas, que a gente pode concluir disso, né? Primeiro que as pessoas, quando respondem que são católicas ou evangélicas ou espíritas ou umbandistas ou alguma outra coisa, elas não estão apenas dizendo isso nominalmente. A maioria das pessoas tem uma prática coerente com aquilo que elas dizem. E tem um conjunto de crenças e compromissos, inclusive financeiros, que são coerentes com isso que elas estão, de fato, declarando. Então não é apenas uma declaração da boca para fora, como pode... claro que em algumas pessoas é assim, mas na maioria não. E pelo menos é isso que essas pesquisas estão dizendo. Então, isso, né, com relação à questão a primeira questão que o Daniel trouxe. A segunda questão era que o Daniel também, muito interessante, que o Daniel trouxe era se seria interessante, né? Qual é o problema da gente ter essa discrepância na universidade? Qual é o problema da gente ter um número alto de professores, estudantes que são ateus ou agnósticos ou que não têm religião? Qual é o problema da cultura universitária ser diferente da cultura não universitária? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E, em primeiro lugar, não há nenhuma razão para a gente esperar, né, que a cultura universitária fosse igual à cultura não universitária. De fato, as pessoas que frequentam as universidades pertencem a uma elite cultural, né? Literalmente uma elite cultural. É um local que exige o ingresso a esse ambiente de estudo e pesquisa, exige uma dedicação enorme durante anos de estudo, né? E muitos assim, sacrifícios. E muitas pessoas
enfim, não conseguem entrar ou não querem entrar, tem outro perfil assim, psicológico, não se identificam com esse tipo de vida. Então, não é apenas no aspecto religioso que a universidade, que a cultura religiosa diverge da cultura popular, tem muitos outros aspectos, né? Então, em princípio, nenhum problema, não há, em princípio, nenhum problema. Eu chamei a atenção desses dados para a gente tentar assim compreender, porque na verdade é para mostrar que houve uma mudança grande nos últimos 100 anos. Porque se a gente fosse comparar o perfil religioso dos professores e estudantes universitários há 100 anos, não haveria essa discrepância. Essa discrepância que acontece, que essas pesquisas aí estão indicando no perfil religioso dos estudantes e professores universitários e da população em geral, essa discrepância ela é recente. Há 50 anos atrás, e mais ainda 100 anos, a maioria das pessoas que frequentavam as universidades, professores e estudantes, eram religiosas. Então, está havendo uma mudança grande no perfil cultural da população. E era isso que eu estava tentando, era para isso que eu estava apontando, né? Não se seria bom ou não seria bom. Pode ser bom, pode ser ruim, isso a gente não tem como saber assim a priori. Mas vocês, vocês podem assim ver que não é o fato das pessoas serem assim cientistas ou filósofos que faz com que elas sejam ateias, né? Na verdade, a revolução científica no século XVI, XVII foi toda ela realizada por pessoas religiosas. Então, Copérnico era um religioso, Galileu era religioso, Kepler, Newton, todos religiosos. Newton, Newton, inclusive, era um estudioso assim de muitos fenômenos. O que a gente estuda hoje do Newton é aproximadamente são as obras físicas dele, né? Então, o princípio é matemática, a ótica de Newton, mas a maior parte da produção intelectual do Newton foi uma produção de textos esotéricos, né? Alquimistas, de astrologia, coisas assim. Então, ele com certeza era uma pessoa muito assim religiosa e mística. E a mesma coisa a gente encontra nos principais cientistas do início do século XX. Os principais, algumas das principais assim figuras, né, da elaboração da mecânica quântica, por exemplo, como Max Planck e Wolfgang Pauli, e também o Einstein na teoria da relatividade, eram religiosos. Então, não há nada a priori assim que torne a crença religiosa incompatível com qualquer prática científica. Ao contrário, a maior parte da história registra um ambiente assim de cooperação, né, entre as atividades científicas e as atividades religiosas, ou de complementariedade. Era assim que esses pensadores aí viam essas atividades. E foi apenas nos últimos, sobretudo agora na segunda metade do século XX para cá, que esse perfil começou a mudar. Tá, então era isso que eu queria entender. É isso que eu gostaria de ver aqui com vocês, esse chamado processo de secularização da nossa cultura. Então a gente tem hoje uma cultura que é predominantemente ateia, ou agnóstica, ou que não é religiosa, mas a população em geral é religiosa. Né? Sobre o Einstein, há muitas assim passagens interessantes que falam de religião, tem vários livros já publicados sobre isso. Aqui só para confirmar isso, eu trouxe uma citação dele dizendo o seguinte: não sou essa é uma citação no livro de Max Gemmer, que se chama Einstein e a Religião. E aqui ele cita o Einstein, um trecho escrito por Einstein dizendo o seguinte: não sou ateu e não creio que possa me chamar panteísta. Estamos na situação de uma criancinha que entra em uma biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros, mas não sabe como.
não compreende as línguas em que foram escritos. Tem uma pálida suspeita de que a disposição dos livros obedece a uma ordem misteriosa, mas não sabe qual ela é. Essa, ao que me parece, é a atitude até mesmo do mais inteligente dos seres humanos diante de Deus. Vemos o universo maravilhosamente disposto e obedecendo a certas leis, mas temos apenas uma pálida compreensão delas. Então, isso aqui é uma declaração do Einstein, né? Então, isso no que diz respeito às questões que foram feitas pelo Daniel, mas depois a gente pode retomar esse assunto. E eu queria também deixar registrado os textos aqueles que eu li, né? Então, na aula síncrona de terça-feira, eu procurei mostrar que há um contraste também entre o modo como a religião é estudada nas disciplinas de filosofia da religião e nas disciplinas de teologia. Então, o modo de compreender ou abordar esses assuntos do ponto de vista assim, intelectual e o que dizem as escrituras sagradas e os relatos das pessoas que têm experiências religiosas. De novo, a gente tem um contraste. Né? Eu li para vocês esse trecho aqui do Tao Te Ching. O tal que pode ser dito não é o tal eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inomeável é o eternamente real. Nomear é a origem de todas as coisas particulares. Livre dos desejos, intuímos o mistério. Preso nos desejos, vemos apenas as manifestações. Mas mistério e manifestações surgem da mesma fonte. Essa fonte chama-se escuridão. Escuridão dentro da escuridão, o portal de todo entendimento. Então, isso aqui é um exemplo daquilo que o William James chama de a realidade do invisível. Todas as religiões, segundo William James, afirmam que é um aspecto da realidade, do universo, do mundo, que é invisível, que é invisível à nossa consciência comum, né? E esse primeiro capítulo aqui do Tao Te Ching está indicando isso mesmo. Que então ele está dizendo assim, se a gente tenta falar do tal, se a gente tenta indicar, nomear o tal, a gente não está falando do tal mesmo. A gente não está falando do tal eterno. Então outro trecho que eu indiquei que sugere isso é essa passagem do livro do Antigo Testamento, o Êxodo. Então a passagem que Moisés sobe ao alto do monte e tem lá uma revelação divina e fala com Deus, recebe instruções que ele deve levar de volta ao povo de Israel que está fugindo, né? Tá buscando o povo judeu que está buscando a terra prometida de Israel, está fugindo do Egito, da escravidão no Egito e está em busca de Israel, e eles no meio do caminho enfim, essa é uma viagem longa, e Moisés então recebe essas instruções diretamente de Deus no meio dessa jornada, dessa viagem, e Moisés interpela Deus, tem um diálogo com Deus e diz o seguinte: quando eu for aos filhos de Israel, quer dizer, quando eu descer da montanha e encontrar de novo o povo lá embaixo, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem quem é o seu nome, qual é o seu nome, o que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Então, e a palavra que a gente encontra no Antigo Testamento para se referir a Deus é Yahvé. Mas Yahvé significa isso. Eu sou. Ou eu sou aquele que é. Então, aqui de novo a gente vê assim, não é propriamente um nome. Então, isso é uma maneira de não nomear Deus, né? Assim, eu sou, enviou até vós, mas isso não é propriamente um nome. Então a gente tem sempre esse aspecto assim oculto, misterioso nas experiências religiosas. Tem algo que se revela, mas o que chega à consciência, que é manifesto, é apenas uma parte. O principal fica velado, né? Também no islamismo a gente tem algo nesse sentido, não coloquei aqui, mas no islamismo tem uma recitação lá dos 99
99 nomes de Alá. E aí, então tem uma lista lá de nomes, ele é o perfeito, o soberano, o bondoso, não sei o que. E aí tem o centésimo nome de Alá é impronunciável. Aqui a gente tem uma passagem do Bhagavad Gita, no capítulo 18. Então, o Bhagavad Gita é um poema épico que fala diálogo de Krishna com o Avatar, né? A encarnação do aspecto divino, da divindade Vishnu, na forma humana, que se chama Krishna. E o Krishna se apresenta então como um servo do príncipe Arjuna. E ele ensina para o Arjuna a arte ou a disciplina da união com o divino, que é a disciplina do yoga. E eles têm vários diálogos assim muito riquíssimos, né? Uns textos mais assim ricos, bem elaborados de todos os tempos. É uma obra assim que vale a pena vocês lerem. Mas no capítulo 18 ele diz o seguinte, o Krishna diz para Arjuna: do imanifesto, quer dizer, do invisível, não manifesto, vêm todas as manifestações quando chega o dia de Brahma. Quando chega a noite de Brahma, são dissolvidos, e nesse ponto são conhecidos como imanifestos novamente. Mas acima desse estado de ser está outro estado imanifesto de ser. Então tem o imanifesto e o manifesto. Mas atrás do imanifesto tem um outro imanifesto, mais imanifesto ainda. Acima desse estado de ser está outro estado imanifesto do ser superior ao imanifesto primevo, que é quando todos os seres perecem, não perecem. Esse imanifesto é imperecível, assim se diz. Chamam-no de meta suprema. Ao atingi-la, não há volta. Esse é o lugar supremo onde resido. Eu resido, Krishna, ele já está dizendo aqui, né? Esse é o Espírito Supremo, Arjuna, alcançável pela devoção focada num ponto só, dentro do qual estão todos os seres e que perpassa todo esse universo. Então, e aqui está a citação, aquela de Santa Teresa que eu havia indicado para vocês. Santa Teresa então tem experiências assim místicas super profundas. E ela descreve isso, e sempre ela descreve dizendo, olha, não tem bem como descrever isso daqui, eu vou dizer mais ou menos como foi. E aí tem os graus da oração, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. E o quarto grau é que ela chama de oração da união, que é a oração da união com Deus. E desse estado, desse grau da oração, ela diz o seguinte: quem o tiver experimentado entenderá algo disto. Com mais clareza não se pode dizer por ser tão obscuro que ele se passa. Só poderei dizer que se representa a alma estar junta com Deus e fica numa certeza de que nenhuma maneira se pode deixar de crer. A crença, então, é absoluta. Ela é inabalável. Que faltam e se suspendem todas as potências, todas as faculdades, todas as capacidades humanas. De modo que, como tenho dito, de nenhuma maneira se percebe a sua ação. A vontade, que é uma potência, a capacidade de querer coisas, né? A vontade deve estar bem ocupada em amar, mas não compreende como ama. O entendimento, se entende, não percebe como entende. Pelo menos, não pode compreender nada do que entende. A mim, não me parece que entende, porque, como digo, não se entende a si mesmo. E acabo de não entender isto. Tá? Então, de novo, a gente tem aqui, né, ela diz assim, ela diz que ela se encontra nesse estado de união com Deus, mas ela não tem como compreender isso. Tá? Então, isso contrasta muito. Aqui tem uma escultura do século XVII, de Benini, apresentando assim esse estado, representando esse estado assim de êxtase. Se chama êxtase de Santa Teresa, né? O encontro dela com Deus, com o menino Jesus também. Então a gente tem esse contraste, tá? De um lado, muitas assim textos filosóficos e teológicos descrevendo Deus, descrevendo os aspectos do mundo espiritual, falando de espíritos, de anjos, da criação, tentando provar a existência de Deus, falando de indícios da existência de Deus.
elaborando teses a respeito de Deus, e de outro lado a gente tem o que de fato as pessoas, o que as escrituras sagradas de todas as tradições de fato registram, e o que elas registram sugere que esses discursos todos intelectuais sobre Deus são de certa maneira impossíveis, ou pelo menos muito limitados. Então essa é uma questão que a gente vai ter que, com a qual nós vamos ter que lidar aqui ao longo do semestre. Mas antes de prosseguir, eu queria pelo menos deixar isso registrado que para qualquer fenômeno, seja um fenômeno da natureza, seja um fenômeno social, seja um fenômeno assim psicológico, subjetivo, para qualquer objeto, ação, sempre é possível descrever e conceber esses fenômenos de perspectivas diferentes. Então, a gente pode, por exemplo, descrever por exemplo, aquela escultura lá de Benini, né? O êxtase de Santa Teresa. A gente pode descrever aquilo lá cientificamente, a gente pode descrever aquilo lá religiosamente, artisticamente, moralmente, politicamente. Enfim, a gente pode abordar aquela mesma escultura e descrever ela usando conceitos diferentes. E a nossa sensibilidade pode ser tocada por ela de maneiras diferentes. Então, não existe nenhum fenômeno, tanto fenômeno da natureza quanto fenômeno social ou psicológico, que não possa ser descrito de várias maneiras, tá? E, na verdade, mesmo quando a gente aborda um fenômeno sob uma perspectiva só, por exemplo, se a gente a gente poderia descrever aquela escultura de Santa Teresa do ponto de vista exclusivamente científico, né? A gente pode descrever dizendo que ela é feita em mármore, falando das dimensões dela, falando do peso, falando da forma, da cor. A gente pode descrever ela assim cientificamente sobre muitos aspectos. E, na verdade, existem infinitas maneiras de descrever literalmente infinitas maneiras de descrever aquela escultura desde um ponto de vista estritamente científico. Então, porque a gente tem assim graus de complexidade que nós podemos, com os quais nós podemos abordar aquela mesma escultura. A gente pode falar assim da forma macroscópica dela, a gente pode falar da estrutura molecular, a gente pode falar no nível assim atômico ou subatômico. E, na verdade, não há limites assim para a quantidade de abordagens possíveis, né? Que a gente pode com as quais nós podemos descrever aquele mesmo objeto. Então, quando a gente está falando de fenômenos assim religiosos, que são fenômenos de natureza muito mais complexa do que uma escultura, porque os fenômenos religiosos têm uma dimensão subjetiva, tem uma dimensão assim social, psicológica, moral, tem uma dimensão institucional, política, né? Tem uma dimensão e tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão cultural, geográfica, e tem também uma dimensão espiritual. Então a gente pode, e propriamente, digamos assim, religiosa, se quiserem, né? Então os fenômenos religiosos são fenômenos assim muito complexos e que podem ser descritos de muitas maneiras. Então a gente tem que tentar entender assim essa pluralidade de perspectivas possíveis como sendo um elemento a ser levado em consideração em qualquer descrição. E a gente tem também uma divisão dentro de nós mesmos com relação a essas possibilidades, né? Então, se vocês eu gostaria de referir aqui a um livro de Ian McGilchrist, um psiquiatra britânico, Ian McGilchrist, que publicou 2 livros recentemente sobre sistematizando estudos que vêm sendo feitos nos últimos 40, 50 anos sobre lateralização cerebral. Nós todos temos o nosso cérebro tem 2 hemisférios e
os animais todos têm dois hemisférios também, quase todos. Né? Os mamíferos têm, os peixes têm, as aves têm. Então, a maior parte dos animais tem dois hemisférios cerebrais. E então isso é um fato biológico que durante um bom tempo assim foi ninguém sabia por que a gente tinha dois hemisférios cerebrais. Então, então apenas assim recentemente que os estudos assim nessa área vêm avançando e o que vem se revelando é que nós temos dois tipos de atenção. A gente presta atenção no mundo ao nosso redor de duas maneiras assim diferentes. A gente tem um tipo de atenção que a gente usa quando a gente está, digamos assim, pegando um objeto. Aqui tem uma caneta, por exemplo, e eu tenho que agora coordenar, né, os movimentos da minha mão com o meu olhar para pegar exatamente essa caneta aqui, para não fazer um gesto assim, pegar um outro no ar ou errar. Então, quando eu estou me focando num objeto particular aqui, eu pegando essa caneta, o processamento das informações visuais e a coordenação motora aqui da minha mão direita é geralmente feito pelo hemisfério esquerdo. E quando a gente está prestando atenção, a nossa atenção está mais desfocada, a gente está prestando atenção assim, de maneira mais difusa no ambiente. Por exemplo, se a gente está caminhando numa floresta, ou se a gente está caminhando na beira do mar, ou se a gente está num ambiente social, está caminhando numa festa, por exemplo, e há muitas pessoas, ou a gente está caminhando no centro aqui de Porto Alegre, então tem sempre muitas pessoas ao redor, né? Ali quando a gente está nesses ambientes, a gente não fica prestando atenção numa coisa muito particular, a nossa atenção, assim, ela fica ela é mais desfocada e global. Então a gente presta atenção assim no ambiente global e a gente fica mais atento a potenciais daquele ambiente em que a gente está, mas também a perigos. Né? Então a gente não está exatamente porque quando a gente está com a nossa atenção muito focada num objeto particular, a gente tende a obliterar todo o resto, todo o contexto. Então essa é uma atenção, esse tipo de atenção que é exercida primariamente pelo hemisfério esquerdo, ela é uma atenção mais concentrada num ponto e descontextualizada. E a atenção que é exercida principalmente pelo hemisfério direito, na maioria das pessoas, né? Que é claro que tem algumas pessoas que são invertidas, tem algumas pessoas que são diferentes, mas na maioria das pessoas o hemisfério direito exerce uma atenção mais desfocada e mais global e mais incorporada. Então a gente tende então se eu estou numa festa, por exemplo, eu estou muito ciente assim do meu corpo, da minha situação em relação às outras pessoas que estão ao meu redor. Eu estou caminhando no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, por exemplo, quando está naquela hora lá que está geralmente lotado no final da tarde, por exemplo, a Rua da Praia está lotada de gente. Eu estou caminhando lá, eu estou muito ciente assim da distância que eu estou para outras pessoas. Se vem uma pessoa assim correndo na minha direção, imediatamente aquilo já me chama atenção. Se tem uma pessoa que eu acho atraente, por exemplo, aquilo me chama atenção, né? Então eu fico, mas em geral minha atenção tá assim, não está focada nisso ou naquilo. Então eu estou situando o meu corpo e a minha pessoa no contexto mais geral. E quando a gente exerce uma atenção mais focada, a gente está mais desconsiderando o corpo nosso em relação a esse objeto e o contexto geral. Então isso foi percebido inicialmente observando-se o modo como os passarinhos se alimentam. Então, em geral, quando o passarinho vai pegar, por exemplo, uma sementinha no chão, quando um passarinho vai pegar uma sementinha no chão, por exemplo, tem um chão cheio de areia, e aí tem um grão de alpiste ali, um inseto ali que ele quer pegar. Então ele tem que coordenar, né, o bico dele com aquele passarinho para não pegar uma pedrinha que está do lado ali do inseto, da sementinha que ele quer pegar. E geralmente quando o passarinho vai pegar aquela sementinha, ele primeiro olha com o olho esquerdo, que é comandado pelo hemisfério direito. Aliás, desculpa, troquei agora.
Primeiro olha com o olho direito, que é comandado pelo hemisfério esquerdo. Então ele tem essa atenção focada. E com o outro olho, com o olho esquerdo, ele vasculha o ambiente para ver se não tem nenhum predador, né? Para ver se está tudo ok. E também com o olho esquerdo ele procura parceiros sexuais, por exemplo. Então eles vão alternando, né? O olhar. Então esse é um indício de que os hemisférios cerebrais ali do passarinho funcionam dessa maneira. Só que isso no que diz respeito assim à coordenação motora, os movimentos. Quando a gente pensa agora, quando isso evolui, como a nossa mente evoluiu, a gente tem assim a capacidade de imaginar, de pensar, de refletir, coisas que os outros animais não têm ou têm num grau assim muito menor que o nosso. O mesmo fenômeno se repete. Então, por exemplo, a gente pode usar as palavras de uma maneira precisa, focada, por exemplo, quando a gente está usando a linguagem científica, né? Quando a gente está usando uma linguagem mais analítica, a gente tende a usar palavras bem definidas, palavras técnicas. A linguagem da burocracia também é assim, a linguagem da administração e a linguagem técnica das ciências tende a ser dessa maneira. É uma linguagem que é geralmente mais abstrata, descontextualizada e mais focada, precisa. Então, quando a gente está usando esse tipo de linguagem, geralmente o hemisfério esquerdo é mais ativo. Mas quando a gente está usando a linguagem poética, quando a gente está tentando assim, compreender o contexto em que algo foi dito, ou interagindo concretamente com outra pessoa, né, interpretando o que uma outra pessoa está dizendo, ou então a gente tem que levar em consideração a possibilidade da ironia, do humor, do sarcasmo, da metáfora, da poesia, das alusões, das imagens. Quando isso está em jogo, a gente está usando assim, essa linguagem mais ambígua, mais global, em que a gente precisa situar o que está sendo dito num contexto mais amplo, então o hemisfério direito é mais importante. Então tem muitos estudos assim que indicam isso. Né? Então, da mesma maneira que a gente tem perspectivas assim científicas, históricas, religiosas, teóricas possíveis, que são alternativas, também na nossa consciência a gente tem possibilidades alternativas. E o que o Ian McGilchrist sugere é que quando a gente emprega que esses estados, o que ele sugere é que os estados assim de contemplação ou de percepção, em que a nossa sensibilidade artística está mais ativa, ou que a nossa sensibilidade religiosa ou espiritual está mais ativa, o hemisfério direito está mais ativo também. E quando a gente está descrevendo, concebendo as coisas de maneira mais burocrática, mais técnica, mais precisa, é o hemisfério esquerdo que está mais ativo. Então a gente alterna entre as duas. E o que ele sugere é que tende a haver essa complementariedade, porque eles servem a propósitos distintos, né? Tem funções complementares. Então, eu vou voltar a esse assunto mais adiante, mas isso mostra que né, as concepções assim, religiosas e, e científicas não precisam ser vistas como antagônicas ou incompatíveis. Ao contrário, elas podem ter evoluído tanto biologicamente quanto culturalmente para propósitos distintos. Então, nós vamos voltar a esse assunto mais adiante, tá? Eu vou encerrar aqui, depois eu continuo no próximo vídeo sobre o livro do William James.